Você sabe a relação das suas dores e o sentimento de não ser bom o suficiente? Meu nome é Rafael Livramento e trago para você hoje os chamados conflitos de desvalorização. Hoje eu vou explicar para você o que é, dentro da biologia, o que nós chamamos de conflitos de impotência e desvalorização. Impotência é sempre quando a gente não se sente capaz ou não tem a capacidade de realizar algo na nossa vida. Quem nunca se sentiu impotente frente a uma situação? Quem nunca se sentiu impotente frente a uma prova? Eu não tenho a capacidade de passar naquela prova, eu não tenho a capacidade de conquistar aquela garota. Então, isso na nossa biologia é sempre essa noção de não ter valor. Se uma pessoa chega no consultório, por exemplo, e fala assim: Rafael, eu não suporto mais o meu marido. Biologicamente, o nosso cérebro interpreta como que se aquela pessoa não aguentasse mais aquela situação, que é traduzida pela seguinte expressão: eu não tenho a capacidade de. Se a gente observar, o conflito de desvalorização é basicamente um conflito humano, porque na natureza não existe desvalorização. Nenhum animal se sente desvalorizado. É o que eu sempre brinco: o leão não deixa de ir caçar porque a juba dele está embaraçada. Não, ele simplesmente vai viver a vida dele. Mas a gente deixa de fazer certas coisas exatamente pelo sentimento de não se sentir capaz de. Então, quando o paciente chega no consultório: Rafael, eu quero sair do meu trabalho, mas não consigo. Eu tenho o sonho de realizar aquela coisa, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente. Basicamente, isso vem dos nossos conflitos de desvalorização. Isso se expressa no nosso corpo através da nossa capacidade de ação sobre a nossa própria vida. E na biologia, quais são as estruturas corporais responsáveis por nos permitir ter ação sobre a nossa vida? É o nosso sistema músculo-esquelético. Então, a função do nosso músculo é produzir movimento. Toda vez que a gente se sente paralisado frente a uma situação, como eu disse, eu quero mudar de emprego, mas eu não tenho a capacidade de entrar em ação, pedir demissão e realizar aquilo que eu quero. Isso nos coloca num conflito de impotência e desvalorização. Isso pode se traduzir sobre dores musculares, por exemplo. Pessoas com fibromialgia geralmente são pessoas que se sentem presas dentro da própria vida, com uma capacidade de ação muito limitada sobre aquilo que no fundo elas poderiam fazer. Por definição, o conflito biológico é aquela situação que ameaça a minha sobrevivência e me coloca num estado de medo, impotência e solidão. Então olha como a impotência é um requisito básico para a gente estar em conflito. Porque se a gente não tiver impotente, a gente não tem conflito, a gente resolve aquilo que a gente quer resolver. Então toda vez que a gente vive algo, que a gente tem a sensação de não conseguir resolver essa situação que nos incomoda, isso nos coloca com esse sentimento de: nossa, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. E é a partir daí que os nossos problemas começam. Por exemplo, dores de cabeça na região frontal pode indicar grandes impotências e desvalorizações em relação a onde eu busco mentalmente a solução para um problema que eu estou vivendo, mas que eu não consigo encontrar a minha solução. Dores nas costas e na coluna pode estar relacionada a conflitos que nós trazemos com a nossa figura paterna. A nossa coluna é o eixo do nosso corpo, é o eixo central do nosso corpo. E quem que é o eixo central do nosso ninho, da nossa casa? É o pai. Então, se você tem problemas nas costas, não é uma regra, mas você pode procurar na sua história com o seu pai sentimentos de desvalorização em relação à figura paterna e ter que provar a todo custo seu valor para esse pai. Para isso, às vezes, a gente carrega o mundo nas costas para mostrar que a gente é capaz. E é exatamente por nós vivermos grandes desvalorizações que a gente tenta na nossa vida compensar esse sentimento de desvalorização a qualquer custo. Então, de uma desvalorização, eu posso tentar me hipervalorizar para compensar isso. Por exemplo, a gente pode encontrar aquelas pessoas que se sentem melhores que os outros. Ah, o meu filho é melhor, o meu filho é mais inteligente, o meu é mais bonito. Então, toda vez que você tenta se hipervalorizar, é para você compensar um sentimento de desvalorização. Volto a dizer, isso não significa que você não pode valorizar aquilo que você tem, mas tudo é uma noção de equilíbrio. Então, se você tenta ser melhor na sua vida, se você não for melhor que o outro, se você não for o melhor aluno sempre, se você não tirar sempre as melhores notas, isso é uma compensação de um sentimento de desvalorização. No fundo, todo mundo que é muito bom no que faz está compensando um sentimento de desvalorização. Não são só as dores musculares que expressam os conflitos de desvalorização. O sistema ósseo, o sistema esquelético, é a expressão dos conflitos mais profundos de desvalorização.
Porque basicamente o osso é a nossa estrutura, é a nossa parte mais rígida, é a estrutura mais profunda da nossa personalidade. Artrose, osteoporose, fratura espontânea de ossos significam basicamente impotências frente a temáticas da nossa vida. Por exemplo, se você tem frequentemente entorse de tornozelo ou fratura espontânea no seu pé, significa que basicamente você se sente impotente ou desvalorizado em tomar uma boa direção da sua vida. Tá? É uma dificuldade em fazer escolhas, porque os nossos pés permitem nos levar onde a gente deseja. Então toda relação de impotência e desvalorização é sempre a expressão da incapacidade que eu tenho frente a algo na minha vida. É a incapacidade que eu tenho de chegar onde eu quero, de realizar aquilo que eu desejo e de sair de uma inércia que não me permite ter a vida que eu quero. A melhor maneira de sair da impotência é botar em ação os nossos projetos e as nossas ideias de acordo com os recursos que a gente tem naquele momento. Porque se a gente esperar sempre o melhor momento, a gente nunca entra em ação. O grande problema é que quando não temos consciência do nosso sentimento de desvalorização, nós tentamos nos hipervalorizar em outras áreas da nossa vida. Mania de grandeza, o meu tem que ser sempre o melhor, eu tenho que sempre ser o primeiro da turma, eu não posso tirar a nota baixa. Não tem problema nenhum a gente ser bom no que a gente faz ou a gente dar melhores resultados a cada dia. Só que se a gente não entende que isso pode ser uma compensação de uma desvalorização, o dia que eu não puder ser o melhor aluno, eu vou sofrer com isso. E naturalmente eu vou ter uma tendência a me comparar com essa pessoa que tem uma história totalmente diferente da minha e me desvalorizar a partir disso. É por isso que muitas vezes as pessoas não colocam os projetos dela em prática porque acham que o outro é sempre o melhor, ou porque o meu não é bom o suficiente. E aí a nossa vida não anda. E aí os nossos projetos nunca saem do papel. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Entenda aquilo que trava a sua vida. Entenda aquilo que bloqueia o seu movimento. E olha para a sua história e veja qual a ressonância disso em relação a alguma dificuldade da sua história. Quando você consegue ressignificar isso, você aceita os recursos que você tem hoje para colocar em ação os projetos que você precisa para começar a caminhar. Como diz a minha professora, é caminhando que se faz o caminho. As pessoas esperam que as coisas aconteçam para que elas deem o primeiro passo. E é justamente o contrário. A gente precisa dar o primeiro passo, sair da impotência, colocar em ação a nossa vida para que as coisas comecem a acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que possam se interessar e a gente se vê no próximo vídeo.